Olá, tem alguém aí? Vamos ver quem já está aqui comigo. Acho que já estamos ao Olá, vivo. tem alguém aí? Quem tiver aí, dá um oi. Vamos Acho que ver tá quem dando está aqui um, comigo. um delayzinho aqui. Oi, Olá, gente, boa noite. Estamos todos por boa aqui. noite. Acho Olá, que está dando Silvina, Bárbara, delayzinho aqui. Oi, Cássia, gente, boa linda. noite. Pera aí que eu vou parar com essa Vamos ver maluquice aqui, que aqui. tá maior Olá, barulhada. Silvina, Bárbara. Deixa eu tirar. Gente, eu dei uma atrasadinha porque isso aqui, o nome disso aqui que eu tô fazendo hoje é estreia. E tem muito tempo, tem muitos anos que eu não estreio, que dirá nas telas, né? Eu fiz esse Instagram e ainda não tinha vindo aqui falar ao vivo com vocês. Mas a minha vida toda foi de estreias, né? Eu sou filha de artistas, fui muito tempo bailarina, atuei como atriz também, fiz até um filme pra você ver que o audiovisual está a meu favor. É só eu encontrar aqui a equalização perfeita. Vamos lá, meu nome é Laura Marini, eu sou analista corporal e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre essa técnica de análise corporal e também sobre os traços de caráter de Reich, né? E como que isso se englobou e se isso se misturou e virou hoje em dia uma forma de autoconhecimento, uma técnica onde a gente se empodera das nossas habilidades, nossos recursos e nossas dores para que a gente possa dar novos direcionamentos a caminho do que a gente quer realizar, né? Porque a gente quer ser feliz, né, gente? Eu tô aqui, assim, eu tô fazendo a estreia junto com vocês com o telefone ainda na mão porque eu sou estreante, como eu disse a vocês, então agora eu vou colocar o telefone aqui para a gente poder continuar conversando melhor. E como que vocês estão? Aqui todo mundo conhece um pouquinho sobre análise corporal, nunca ouviram falar, podem ir falando aqui, eu estou utilizando aqui o computador também, para a gente poder é, ver aqui no chat o que que vocês... Ih, acho que eu fiquei de cabeça para baixo, né? Vamos lá. Pera aí que eu tô equalizando, gente. Vocês vão segurando aí um pouquinho. Ó, Pri Antunes, vim aqui pra te dar boa sorte, vibrando sucesso pra você. Você é maravilhosa. Querida, você é uma inspiração. Você é... Nem posso te dizer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que você aí tá com novos projetos e a gente vai... A gente em breve a gente vai estar juntinha e eu tô também na torcida pra você sempre, tá? É, deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Então, vamos lá, né? Vamos começar a posicionar aqui. A Silvina tá falando, fiz leitura, mas eu quero mais conhecimento sobre o que me disseram. Pois é, então, eu sempre fui muito animada de falar sobre as coisas que eu sei, sobre as coisas que eu vivi, que eu acumulei. Sempre fui uma pessoa que estive em contato com as dores e as delícias de ser o que é e é, de escolher o autoconhecimento mesmo, de escolher ser de verdade, de escolher olhar para si. Eita, tá uma loucura, né? Eu vou ficar com ele na mão mesmo e vamos embora. Então, eu descobri em determinado momento, né, que eu gostaria de estar falando com as pessoas, de estar me aproximando das pessoas, de estar olhando para as dores das pessoas. E durante o tempo da minha vida, eu recebi várias dicas, vamos dizer assim, do universo, né? Mas o meu universo eram os meus amigos, eram as pessoas que estavam em volta, que sobre a minha empatia, sobre a forma como eu vejo o mundo, sobre a forma como eu aconselho ou dou algum direcionamento para a pessoa, sempre foi um tocante. Então, logo depois, né, do meu contato com as artes, eu também fui estudar psicologia e também trabalhei com comercial, a gente fez de tudo um pouco, vocês vão entender um pouco agora quando eu começar a falar dos traços de caráter, que isso tem muito a ver com essa visão, né? Então, isso tudo englobou minha vida, até que no ano passado, diante da pandemia que
fez a gente olhar para si, que fez a gente acolher, né, o que era nosso, olhar para dentro das casas, olhar para dentro da nossa casa interior, né? Então, eu descobri o Corpo Explica, que é uma empresa, uma escola que se dedica a trazer uma técnica que analisa as pessoas através dos traços de caráter de Reich e também englobou uma série de outras divisões. Englobou um pouco da bioenergética, englobou um pouco do que Freud traz com as 5 fases, né? Englobou um pouco do que Reich, né, dos traços de caráter, que são a principal fonte, né? Englobou também o que o nosso querido Bert Helling, com as constelações e com a visão sistêmica, trouxe de contribuição máxima em relação a como olhar para a vida, a como se colocar na vida, a como se entender como humanidade, né? Como ser humano. Então, vamos dizer assim, esse milkshake, né? Esse compilado, essa riqueza, na verdade, essa abundância de técnicas e de conhecimentos, disso tudo pariram, né? Criaram a análise corporal. O Corpo Explica fez o quê? Ele criou uma forma, uma técnica, uma ferramenta que media o que a gente vê no corpo que está refletindo a mente, tá? Vamos começar do princípio. Freud disse o seguinte, né? Todo mundo conhece um pouco de Freud, né? Com a psicanálise e com as fases, né? Que ele traz. Então, o que aconteceu? O Freud, ele é o pai da psicanálise, é um grande, um dos maiores mestres hoje em dia que guiam a psicologia, né? Então, Freud disse, existe uma mente dentro desse corpo, né? E o que o Reich disse e trouxe de contribuição naquele momento, logo em seguida? Reich disse, não é só uma mente dentro desse corpo. O corpo e a mente são apenas uma coisa. É um todo, é uma coisa só. Então, o que aconteceu? Quando se viu, como se teve uma visão global sobre mente e corpo, quando se resolveu que iria olhar para o ser humano dessa forma, muitas coisas foram se abrindo, tá? Já Lowen sistematizou isso, os traços de caráter, criou uma técnica lá com a bioenergética, né? Com as couraças de Reich, então foi trazendo mais riqueza aí e trazendo uma base robusta para a gente poder entender as nossas dores, para a gente poder entender aonde que a gente vai, para a gente poder trazer isso para a gente, para o nosso lado. E aí depois veio Bert Helling e fechou, dizendo os nossos lugares, as ordens do amor, trazendo como é que a humanidade que funciona. Então, o Corpo Explica criou essa ferramenta e hoje em dia, a gente é capaz de dizer a qualquer pessoa que tenha um corpo, todas as pessoas vivas que estejam diante de um analista corporal, o que está se passando nessa mente, né? É incrível, né? Eu, quando descobri o Corpo Explica, eu fiquei pensando, gente, que coisa incrível. Tá brincando comigo que eu vou olhar para um corpo e eu vou descobrir o que se passa nessa mente. Sim, eu vou descobrir o que se passa nessa mente. Eu vou descobrir como são os passos dessas pessoas. Eu vou descobrir como essa pessoa se comporta na vida, nos relacionamentos, no trabalho, como essa pessoa reage diante de situações inesperadas, como essa pessoa vive, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouco sobre os traços, né? Os traços de caráter foram definidos por Reich, tá? Sistematizados por Lowen, Alexandre, depois vocês dão um Google aí, tá? Então, o que aconteceu? Esses traços de caráter, eles foram moldados na nossa mente na nossa primeira infância. São 5 traços de caráter, tá? Os nomes são meio bobinhos, mas assim, vamos definir aqui o que é traço de caráter. Laura, o que é traço de caráter? Você tá falando traço de caráter? Sei lá o que é isso? É o quê? Bom caráter? É gente que presta, gente que não presta? Não tem a ver com prestar ou não prestar, tem a ver com identidade, tá? Tem a ver com como eu funciono, é funcionamento, tá? Então, o que acontece? Esses traços de caráter são perfis, nada mais, nada menos do que perfis comportamentais. Dentro da nossa mente, na nossa primeira infância, a gente moldou 5 perfis
perfis comportamentais. Esses 5 perfis comportamentais, eles conversam entre si, tá? Eles foram moldados e eles conversam. E eles fazem com que a gente funcione de uma forma única no mundo, tá? Então, 5 traços de caráter: oral, esquizoide. Tá, vamos na ordem. Esquizoide, oral, psicopata. Pelo amor de Deus, não é daqueles do filme. Não mata ninguém, não tá assassinando. Não tem nada a ver com isso. Masoquista, tá? E rígido, tá? Eles estão, vamos ver. Mariana, que demais, tá falando aqui comigo. Olha, eu tô muito honrada de ter vocês aqui comigo. Eu tô estreando com o celular na mão aqui, porque é tanta emoção, porque vocês vão entender já já que eu sou uma oral rígida, com muito orgulho. Então, eu vivo com essa conexão, eu vivo de me conectar com as emoções. Então, eu sou muito feliz por isso, porque quando a gente descobre como que a gente vibra nesse mundo, como que a gente pisa, como que a gente, o que que a gente sente, como que a gente se relaciona com as coisas, a gente toma posse disso. E tomar posse do que é você já integra tudo que é seu. Quando você entende que aquilo é seu, automaticamente aquilo não é mais excluído, aquilo é olhado, aquilo tem um lugar. E tem um lugar de quê? De poder. Porque se isso é meu, eu amo. Se isso é meu, eu posso amar. E quando a gente ganha esse poder de poder amar algo que é nosso, a gente só cresce e ganha ainda mais poder. Porque estar dotado do que nos pertence é estar utilizando as ferramentas que o universo quer que a gente utilize. Então vamos lá, vamos retomar. 5 traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses 5 traços de caráter são 5 perfis comportamentais que estão na nossa mente e que também estão no nosso corpo. Então o que o analista corporal faz? Ele identifica a porcentagem dentro dessa ferramenta que a empresa, o Corpo Explica, fez genialmente, né? E criou também uma técnica dessa interpretação. E o que isso traz? Isso traz aquilo que as pessoas achavam que não existia. A gente tem um manual. Sim, a gente tem como saber como nossos filhos funcionam, por exemplo, na maternidade. A gente não tem manual para criar filho, né? É uma frase que todo mundo diz. Sim, agora a gente tem. Porque com a análise corporal a gente consegue saber como que você funciona, tá? Por exemplo, eu sou oral, tá? Sou oral rígida. Eu gosto muito de me conectar, eu gosto do toque, do abraço, eu gosto, né, de estar em contato com pessoas, de estar falando com pessoas. Se eu tenho, por exemplo, um filho esquizoide, o esquizoide, ele é normalmente o pico de esquizoide, né? Porque um gráfico, ele traz para você os 5 traços de caráter, mas traz os seus picos, que é o que vai comandar, né? Vai ficar aí no comando, no central de controle, nas suas atitudes na maior parte do tempo. Então vamos dizer o seguinte: se eu tenho um filho que tem um traço de caráter principal que não é dado ao toque, que não é dado ao contato, nem visual, nem de pele, que é mais dado à parte lógica e racional, como que essa pessoa vai demonstrar amor? De forma lógica e racional. E não de forma de contato. Então muitas mães dizem: gente, o meu filho, eu acho que meu filho está muito distante, ele só fica no quarto, ele só fica, por exemplo, na dele, eu vou querer abraçar ele, ele nunca quer me abraçar, ele vive encolhido, olhando. Então o que acontece com essa pessoa que ela tem a predominância do traço esquizoide? Ela é assim, ela funciona no mundo da imaginação, ela funciona no tal do mundo dela, do mundo da lua dela. Então ela não vai funcionar igual às outras pessoas. Ela vai ter esse modo principal operando nas principais atitudes dela. Então, quando você tem acesso a uma análise corporal, que você entende e toma posse do que você tem, que foi moldado junto com a sua formação do seu sistema nervoso lá na primeira infância, você toma posse disso e diz: sim, eu vou usar o que esses moldes, o que esses perfis comportamentais me trouxeram de recurso. E a gente para de viver para evitar as dores desses traços.
Cada traço traz um recurso e uma dor, tá? Então a gente não precisa viver evitando dores, a gente pode utilizar, explorar e potencializar esses nossos recursos para a gente fazer e realizar os nossos sonhos, por exemplo. Para a gente fazer e realizar a solução dos nossos problemas. Para que a gente não caia sempre nos mesmos buracos e tenha sempre as mesmas pedras no sapato. Então, o conhecimento, ele, desde que mundo é mundo, ele liberta. Então, estava lá jogado nos arcabouços da psicologia, né? Então, o que acontece? Esse conhecimento veio à luz, tá? Esse conhecimento foi sistematizado, esse conhecimento foi olhado de uma forma clara, determinada, objetiva, determinista, na verdade, não determinada, mas sim determinada de uma forma também determinada a trazer solução, tá? Foi dessa maneira que o Corpo Explica propôs a sua trajetória aqui. Eu quero ajudar as pessoas a solucionar os seus problemas. Foi assim que essa empresa se colocou. E eu absorvi tudo que eu aprendi nessa escola, tá? E eu tenho agora, junto a eles, mas também trazendo para o meu mundo pessoal, a vontade, tá? A missão, o propósito de continuar a fazer o que me toca, que é trazer para as pessoas uma forma de se libertar do que, de fato, a gente não é. E trazer o que a gente é, porque a gente é o que a gente precisa ser, tá? Então, essa técnica, mais do que nunca, veio para dizer o que nós somos importa, é importante. A maneira como a gente funciona no mundo é nossa, é única, é exclusiva. E a gente não precisa nem se envergonhar disso, nem se esconder disso. E ao contrário, a gente tem como potencializar o que a gente trouxe, o que a gente viveu e transformar a dor em vitória, em recurso, em sonho realizado, em potência, em habilidade e capacidade. Tá certo? Eu trouxe hoje também, eu vou olhar aqui um pouquinho o que vocês estão falando e vou parar um pouquinho essa câmera que vocês devem estar tontos, né? Pera aí, só um minutinho. Deixa eu tentar parar aqui pra gente conseguir fazer uma coisa bacana. Aí, acho que agora vocês estão me vendo bem, né? O conhecimento e o autoconhecimento são a chave da liberdade da alma. Exatamente, Cássia. Ainda não temos complexidade da análise corporal, né, Laura? A análise corporal é uma potência muito grande, gente. Hoje eu estava pensando exatamente sobre isso, porque quando hoje eu acredito muito que o autoconhecimento, hoje não, né? Sempre acreditei, mas hoje eu tenho a noção de que o autoconhecimento, ele faz com que a gente trilhe caminhos completamente fora desse esquema que a gente acaba vivendo de repetição, né? A gente repete mais ou menos a vida que, assim, e não é uma crítica, né? A gente recebe a vida dos pais, gratidão, eles são maravilhosos, mas assim, a gente pode, já que a gente está numa geração à frente, a gente pode trazer outras coisas que foram sendo acumuladas, que foram sendo trazidas para melhoria. A vida funciona como um sistema inteiro, né? São vários sisteminhas que vão se unindo um sistemão, que é o universo. Então, vamos dizer que nós somos a continuidade do nosso sistema, né? Então, como continuidade é igualzinho um programa de computador. Se você é continuidade, de alguma maneira, você tem que se propor a ser melhoria, né? Não é melhoria de melhor. É de estar em melhoria, estar em constante evolução. Porque se você acaba vivendo os mesmos conflitos e não fazendo diferente, não experimentando novas formas de novas saídas, novas soluções, novos sonhos e novas possibilidades, não no sentido de ser melhor, mas possibilidade de ser feliz. Se a gente acaba encontrando ou repetindo somente uma fórmula para encontrar coisas que nos tragam felicidade, a gente se limita. E eu acho que qualquer sistema, isso vai do corpo, do ser humano, do corpo humano, dos sistemas de programa de computador que a gente pode colocar hoje como um exemplo, né? Tem até uma mestra maravilhosa, Franciane Patrícia, que faz muito essa relação de falar sobre o computador, né? Sobre esses programas de computador. Então, assim, seremos, então, o que há de melhor.
vamos honrar, né? A honra, né, que Bert Helling fala, que as constelações familiares estão trazendo tão maravilhosamente hoje para o mundo do autoconhecimento. Vamos honrar a vida que nos foi dada. Vamos trazer para o mundo o que há de melhor. Vamos olhar para a nossa vida podendo continuar de uma forma a escolher o que a gente veio aqui para fazer. Eu acho que, assim, acreditando em Deus ou não, eu acho que a gente está aqui para ser o melhor que nós podemos ser, né? Essa é o propósito de uma vida, é ser o melhor que a gente pode ser, dentro do que a gente quiser fazer, né? Então, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. A Bárbara tá falando, a Bárbara hoje é minha convidada, eu vou chamar ela já já. Vocês até me falam aqui o tempo, gente, porque eu sou totalmente leiga, né? Assim, tô aqui estreando. Então, como estreante, eu humildemente vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários quanto tempo que já tá, porque até para eu me guiar um pouco. São 8h30 agora. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer Bárbara. Bárbara é uma estilista, ela trabalha com moda, né? Ela trabalha com estilo. Ela faz... ela vai dizer um pouco sobre o trabalho dela aqui, mas a Bárbara é uma mulher que mergulhou no autoconhecimento. E ela, assim, ela tá aqui puxando a sardinha pro meu lado, dizendo que a minha relação com o meu filho é maravilhosa. Mas a minha relação com o meu filho, ela foi praticamente... Ela cresceu junto com o Corpo Explica, desde que eu me tornei analista corporal. Então, assim, para além do que eu já tinha agregado de conhecimento em outros momentos da minha vida, com toda a minha trajetória anterior, o Corpo Explica também me ajudou a enxergar muito uma forma de colocar o que de verdade eu tinha, né? Uma forma de acolher e aceitar a maneira como eu funcionava no mundo e a maneira como eu funciono, como todas as outras pessoas funcionam. Então, assim, a facilidade que você adquire quando você faz uma análise corporal, de entender, sim, então é por isso que eu funciono assim, então é por isso que eu tenho esse tipo de reação, então é por isso que eu penso assim, então é por isso que eu não consigo fazer isso, então é o vários então, sabe? Uma chuva de fichas caindo na sua cabeça. Então, assim, no sentido bom, porque não é caindo na sua cabeça para te derrubar, é no sentido de cair na sua cabeça para te trazer para cima, né? Para te trazer solução. Então, a análise corporal, ela tem essa proposta. E a Bárbara, ela fez uma análise corporal comigo, e eu faço a análise corporal nas pessoas conhecidas também, a gente resguarda, né, uma distância segura, mas ali, todas as pessoas que sentarem na minha frente têm condições de receber o gráfico dela, né? E a gente tem uma técnica que a gente faz uma devolutiva e depois a pessoa traz também as questões dela que ela pode trazer para a mesa, né? Existem alguns traços que aproveitam mais e outros traços que aproveitam menos, mas todos tomam posse, todos se empoderam do que é seu, do que é real, do que foi moldado lá na primeira infância, desde a gestação até mais ou menos 5, 6 anos de idade. Então, assim, é realmente de uma potência muito estrondosa. Assim, quem ainda não conhece, quem não tem conhecimento, eu tô com o meu Instagram começando, a gente tem um pouco de informação aqui, mas eu tenho zero. Eu estudei com o Corpo Explica, tem aí, eu vou colocar o arroba dele após a live, tá? Também para vocês verem, tá? O que é a chave mestra? É uma outra ferramenta que o Corpo Explica trouxe, tá? A chave mestra trouxe uma forma de pegar esses traços que você recebe na sua análise corporal e trazer todos para o que a gente chama de recurso. Todos para funcionar no seu melhor potencial, tá? Então, também é uma ferramenta que a gente trabalha dentro da formação do Corpo Explica. É uma visão realmente extraordinária. E voltando à Bárbara, ela passou por essa análise corporal e eu quero trazer aqui com ela, a Cássia está perguntando, Laura, a análise corporal é feita somente e de forma presencial? Não, Cássia. A análise corporal, ela é feita totalmente online, tá? Ela é feita de forma individual, exclusiva, e ela é totalmente online, tá? Então, assim, a análise corporal, eu faço um escaneamento no corpo, eu olho 6 partes, tá? E aquilo gera um gráfico, a gente olha expressão, sensação e formato, tá? E isso dá uma tabela que gera um gráfico que vai te dizer a porcentagem, tá?
Nós todos temos os 5 traços de caráter dentro da nossa mente. Então, é a combinação de cada porcentagem, digamos assim, de cada porção, de cada traço de caráter, que são esses perfis comportamentais, vão dizer como Cássia exatamente funciona. Como Cássia dá direcionamento na vida dela. Como mulher, como mãe, como profissional. E vai dizer também por que Cássia, um exemplo, né? Por que Cássia não consegue dar X de direcionamento, não consegue, entendeu? Então a gente vai fazendo essa formação e a gente vai, essa formulação, e a gente vai trazendo a solução. Porque o Corpo Explica, ele tem a proposta de ser muito determinista. Existe quem gosta, existe quem fale, meu Deus, não é pra ser assim. E a gente tá tranquilo, de boa, com quem fala não é pra ser assim. Porque existe o que é para cada um. Se você acha que as coisas devem ser de uma forma diferente, mais lenta, a gente tem todas, assim, a gente tem todas as outras formas de se autoconhecer. E todas essas outras formas de se autoconhecer são válidas e são maravilhosas. Eu não sou uma pessoa que exclui nada, eu incluo tudo. Eu estudei psicologia até o 8º período, e ainda estou retomando. Mas hoje trabalho com desenvolvimento humano. Sou gestora de RH, de recursos humanos, tá? Trabalho também em relação às profissões. Hoje a seleção, por exemplo, para mim, né, de recrutamento e seleção, tem uma outra pegada, tem um outro lugar, porque você entendendo qual é o funcionamento das pessoas, as coisas, os cargos, né, as atribuições de cargo tomam outra proporção. Então, assim, essa parte da profissão também que eu escolhi como gestora de recursos humanos, nesse local, assim, sem ser a parte de treinamento, essa parte de seleção virou uma coisa assim, né, absurda, porque eu bato o olho e já sei que se aquela pessoa dá ou não para determinado cargo, né. Então, eu vou fazer outras lives aqui, detalhando mais as coisas. Hoje eu tô fazendo uma estreia, então eu tô falando meio que tudão, para que quem vem aqui entenda mais ou menos qual é a magia de ser analista corporal, entenda por que a gente se apaixona em poder trazer essas respostas para essas pessoas que estão procurando, tá? Que às vezes estão utilizando outras técnicas e outras terapias, né? Na verdade não é uma terapia, né? A análise corporal, na verdade, ela se propõe a trazer um olhar, a olhar o seu funcionamento e trazer soluções. Mas estão procurando terapias, estão procurando outras formas de resolver os seus problemas, né? Que tem um cunho emocional e não estão conseguindo. Então, a análise corporal está aqui para isso. Nós estamos aqui para trazer respostas para vocês, tá? E, como qualquer outra técnica, como qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, tem pessoas que vão absorver essa análise corporal, vão absorver essa ferramenta, vão absorver esse conhecimento e vão fazer um belo caminho com isso. E tem pessoas que não vão absorver. E a gente respeita, agradece e tá tudo bem. Então, eu vou chamar aqui também a Bárbara, tá? Porque aqui tá Rosângela de Plant, está dizendo muito interessante. Desculpa se não é Plant. Vale imensamente. Fiz online, Cássia, a Bárbara tá falando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que ficou lá pra cima. Silvina tá falando, sou oral, esquizoide, confusão perfeita. Então, para quem não conhece ainda os traços de caráter, né, pode dar uma olhadinha aqui no meu perfil depois, que tem as explicações certinhas, e a gente consegue, né, você consegue ter aí mais ou menos uma ideia aí, né, mas lógico que não é igual uma análise corporal, que ela tem toda uma estrutura minuciosa, profunda, né. Onilda tá dizendo, você é o máximo. Gente, Onilda, eu conheci ela num grupo de mulheres, que quando eu fiz o resgate do feminino da Franciane Patrício, uma deusa, que é consteladora e terapeuta integrativa, que faz um programa maravilhoso que é a Semana da Mulher Próspera, e também que chamava antigamente Semana do Resgate Feminino, e lá tem várias mulheres maravilhosas, terapeutas e pessoas incríveis, da melhor qualidade, e essa Onilda, que tá aqui falando que eu sou maravilhosa, é a mais maravilhosa do mundo. Essa mulher é incrível, ela é linda. Ela é uma pessoa linda, tá? Eu sinto a energia dela, eu agradeço muito dela estar aqui. Isabela tá falando aqui, Isa Luz. Oi, Isa. Isa, essa injeção de energia
Ela também, eu sei que é uma mulher que se interessa muito por autoconhecimento. Isa, tô te esperando, tá? Vamos fazer logo sua análise corporal. E ela faz isso. E Bárbara, essa mulher linda que vai vir pra cá, ela é minha comadre. Aqui João tá falando oi, a Pri. Olha quanta gente legal que tá aqui. Eu vou rolar aqui. Ai, eu tô gostando, gente, porque eu sempre gostei muito de falar pras pessoas. Eu tô adorando, agora que eu tô perdendo um pouco do nervoso, eu tô adorando aqui ficar falando e ficar lendo vocês. Que ótimo, que maravilha, eu adorei. Agora vai ser live todo dia, ok? Pra gente poder explicar esses traços de caráter. Vamos lá, doido pra ver essa troca dessas duas mulheres maravilhosas. A gente vai trocar aqui com ela, a Bárbara. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Bárbara, eu acho que você tem que me mandar aí um convitinho e eu dou uma liberada aqui, não é, amada? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho aí. Eu trouxe a Bárbara para a gente poder trazer uma pessoa que passou pela análise corporal. A análise da Bárbara deve ter cerca de 4 meses, 5 meses, tá? Também não vou aqui dizer... Aqui, ó, a Bárbara tá aqui, ver solicitação. E ela, eu vou botar aqui, ó, transmitir ao vivo com Bárbara. Ela teve a vida aí, ela é uma mulher que busca também outras terapias e tal, não é só Laura Marini, mas Laura Marini... Olá, Bárbara! Ela está aí, essa maravilhosa. Então, eu tava falando nas suas costas e agora eu vou falar na sua presença. Bárbara... Tô ouvindo tudo. Ah, pois é, porque eu sou assim, meu filho. Para eu falar nas costas eu ainda falo muito alto, então assim, sempre as claras, né, amiga? Então, a Bárbara é essa minha convidada, é uma profissional da moda, tá? E ela passou pela análise corporal há pouco tempo. E ela pode falar um pouquinho sobre as melhorias que foram feitas no posicionamento dela. Ela vai falar melhor. O que mudou, de repente, né, Bárbara? O que você vê em relação à análise corporal, sobre como ela impactou a sua vida, né, em relação ao autoconhecimento? Então, pode falar aí sobre você, sobre quem é você, e depois a gente passa para essa parte de você, de repente, conseguir colocar aqui para as outras pessoas o que a análise corporal transformou em você, como que está a sua vida depois da análise corporal, como que isso está sendo absorvido, né, na sua vida. E por último, né, muito obrigada. Vai, maravilhosa. Pode dizer aí quem é você, com quem você trabalha. Estou muito feliz, muito Então, agradecida de você. assim, acho que assim, na verdade, eu trabalho com moda, sou estilista, designer de moda. Comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento já há muitos anos. Eu sou uma pessoa que eu sou assinante da terapia. Eu falo para todo mundo, faz terapia. Sim. E eu já faço há muitos anos e venho passando por um processo, porque eu sempre fui muito questionadora, sempre questionei muitas coisas. Eu nunca fui muito conformada. E ultimamente, eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Eu estava questionando muito as minhas escolhas, estava questionando o que eu estava fazendo no mundo, né? E o meu trabalho, assim, na moda, sempre foi voltado de alguma forma de dentro para fora, porque eu nunca falei isso em público, nunca falei isso fora de ambiente comum, né, em família, mas a gente está falando de um trabalho muito profundo, que é a análise, e eu vou falar pela primeira vez, né, aqui, assim, sem medo. Sim. É muito fácil as pessoas julgarem, falarem que a gente não tem problema, porque você não tem problema com o seu corpo, tudo que você veste fica bom, porque você é magra. Mas as coisas vão muito, muito além daquilo, né? A gente tem pessoas magras com anorexia, sim. A gente tem pessoas acima do peso felizes. Isso não quer dizer nada. Então eu passei por complexos, né? Desde a fase da adolescência, que me acompanhou até quase meus 30 anos. Então eu atravessei muito, já venho nesses processos há algum tempo. Ou foi só para mim? E aí, a gente sempre conversou, você sempre foi essa pessoa, com seu oral afloradíssimo, sempre tendo
palavras e coisas pontuais em qualquer momento da vida. Você sempre teve esse dom. Eu acho que na análise você arredondou, você chegou exatamente num encontro. E eu acho que tudo o que a gente busca, né? Eu venho buscando um encontro, eu só falo assim, nossa, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E dentro dos últimos 2 anos, eu vinha lidando com amor e ódio dentro de mim, assim, um conflito absurdo. Eu não sabia se eu estava feliz, se eu não estava, se eu estava me encontrando, se eu estava completamente perdida. E tentando entender, né, dentro de quem eu era como pessoa, como profissional. Quando eu fui, aos poucos, né, virando essa chave, buscando esses encontros, eu consegui chegar, ou você chegou até mim, eu cheguei até você, eu falei, cara, eu tô fazendo um trabalho de análise corporal, e aí a gente começou a conversar, eu falei, gente, mas o que é isso? Como funciona? E eu acredito que, assim, banalizou a palavra autoconhecimento de um tempo para cá, mas não é que banalizou, é porque hoje o mundo está voltado, né? As coisas estão tendo uma importância que antigamente não tinham. Então, hoje a gente está dando uma determinada importância a coisas que são essenciais. E cada um busca de alguma forma, né? Cada um tem terapia holística, cada um tem o seu caminho. E eu já vinha tração do meu. Quando a gente chegou para fazer a análise, foi um dos momentos mais importantes para mim, mais profundos, porque eu não vou saber falar em termos técnicos, o que eu vou saber falar para você que está aqui, ó. Meu caderninho de análise corporal. Depois que a gente fez, eu falei, cara, eu comecei a pesquisar, comecei a ver. Orgulho. E comecei a tentar entender quem era eu. E assim, vou falar para as pessoas de uma forma prática, né, na minha vida. Por exemplo, eu lido com pessoas, com gestão de pessoas, eu lido com gente, e ao mesmo tempo que eu sou, dentro dos meus traços, dos meus traços de caráter, nas minhas porcentagens, tanto de esquizoide, tanto de oral, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa expansiva, que falo, que tenho facilidade para me comunicar, que sou aberta, que tenho facilidade para doar, eu sou uma pessoa que eu preciso do meu canto, do meu mundo, que ninguém fale comigo naquele dia. Eu não sabia respeitar esse momento. Eu nunca sabia quando eu era expansiva, quando eu era que eu precisava recolher. E eu estava com dificuldades desde o meu trabalho até minha família, né? De precisar me isolar e de ficar quieta no meu canto e, tipo, me sentir uma louca e falar, cara, cada dia eu sou uma pessoa, quem sou eu, sabe? E aí eu pude entender que eu posso ser tudo isso e eu entender aonde eu pego, né, o que eu tenho de bom e resguardo e aprimoro, e o que eu tenho de difícil, que são algumas deficiências, eu não preciso lutar por aquilo. Então eu me cobrava por coisas que eu não tinha habilidade, eu me cobrava por coisas que eu não tinha capacidade física, energética para lidar, e eu comecei a entender, cara, isso você deixa de lado, isso eu delego, isso eu consigo fazer, isso eu tenho força, isso eu não tenho. Gente, o que é Bárbara? E a palavra que eu posso falar é assim, foi muito libertador. Tem uma amiga que ela tá até assistindo essa live, ela vinha acompanhando algumas coisas, né, lidando comigo diariamente, e ela falou assim pra mim, Bárbara, eu acho que você já mudou muito, muita coisa vem mudando, mas tem um pouquinho tempo atrás, você virou uma chave. E eu virei. Porque Porque aí também, Laura, é assim, né? Você paga terapia, você paga uma análise, mas o que você faz com isso também depende de você, é uma escolha sua. Essa sua escuta depende de você. É um trabalho diário, né? Então eu soube pegar todas essas informações que eu já venho trazendo de vários trabalhos e de vários profissionais que me trazem um autoconhecimento de todos os lados e soube como encaixar isso na minha vida. E aí você começa a parar de culpar as pessoas pelas coisas que você não conquista, você começa a parar de se culpar e de se cobrar tanto por coisas que você não vai... que você vai lutar, conta, né? Vai nadar e vai morrer na praia naquele sentido, porque você tem aspectos da sua vida
que, que às vezes a gente vai lutar, e ali tem um limite para você. Você tem que entender cada limite que você tem, né? Em cada aspecto, ou em cada processo que você vai lidar, né? Então, assim, para mim, foi algo de tentar entender o racional e o emocional, porque eu tenho dois traços que um é muito racional e, ao mesmo tempo, eu tenho a mesma quantidade, a mesma porcentagem no que é emocional. E tinha horas que eu agia com a razão, mas eu me feria, porque a minha emoção precisava falar alto, e aí eu comecei a entender que dentro do meu trabalho, que eu trabalho com criatividade, o quanto eu preciso, eu comecei a colocar, a saber quais são os dias que eu tô apta a botar a minha emoção para fora, e quais são os dias que eu tenho que colocar a racionalidade para fora, no trabalho, na minha vida pessoal, no meu relacionamento. Então, eu acho que é algo que, assim, que só se você, só quem faz. Só passando, né? E só passando, e você tem que querer, né? Porque o autoconhecimento é uma coisa que você precisa querer. Por exemplo, quem é de marketing vai entender o que eu tô falando. É aquela coisa que a gente fala, né? Numa empresa, você vai fazer a análise SWOT. Você precisa entender quais são as suas forças, as suas fraquezas, né? Que é você como pessoa, e as oportunidades e as ameaças, que é o que vem de fora. Porque quando você entende o que você tem de bom, o que você tem de ruim, você vai aprender a lidar até com o que vem de bom, o que vem de ruim de fora. Você vai conseguir fazer esse encontro. Então, assim, eu me conflito muito menos, eu me entendo muito mais, e eu consigo começar a entender, aplicar melhor, entender quem sou eu no mundo, né? quem sou eu. E até ao redor, né, Bárbara? Quando você consegue ver, assim, mesmo que você que acompanha um pouco, mesmo leiga, você já consegue entender, às vezes, que, tipo, olha, fulano tem um formato de corpo totalmente diferente do meu, então ele não age igual a mim, né? Porque hoje em dia, você tendo essa noção de que no corpo também tá a mente, agora você já pegou o fio da meada, de tipo, peraí, tem coisas ali e que cada um tem o seu funcionamento único, que tem tão únicas. Então, assim, Bárbara, a gente tá aqui com 20h53, né? Eu acho que vai acabar daqui a pouco, eu não sei quando que eu comecei exatamente. Eu nem sei como salvar, mas eu vou descobrir. E assim, só pra gente tentar fechar aqui o raciocínio, a Bárbara é o quê, né, gente? Se você trabalha com autoconhecimento, com uma ferramenta, a Bárbara é o quê? Um case de sucesso, né? Porque ela de fato, ela disse pra mim, no sentido de sucesso, de ter absorvido a ferramenta. Porque o que ela diz aqui, que ela conseguiu entender e entender qual era o funcionamento dela e potencializar o que ela tinha de funcionamento, né? Então, Laura, parar de cobrar do outro que ele não pode te dar. Porque a gente tem uma cobrança em cima de outra pessoa, às vezes dentro de um aspecto que para ele é demais para você. E o que para você é muito fácil, né? Para o outro não vai ser, porque ele pode ser completamente diferente. A gente recupera tanto o autorrespeito, da gente entender que nós temos delimitado o que a gente tem de potencial e de habilidade, e também de menos, né? Menos potência para determinada atitude, para determinada tarefa, para determinada força de fazer, de colocar a mão na massa, ou de imaginar, ou de, né? Então, assim, a gente equaliza isso e a gente começa a tomar um respeito, um autorrespeito. Tanto o autorrespeito, e uma coisa que né, olhando para si, quanto em relação ao mundo. Então, isso faz você automaticamente se apropriar do que é seu, se empoderar e não colocar mais na responsabilidade, na mão de outra pessoa, o que é seu. Porque se é seu, é seu. E é uma coisa que você fala. Uma coisa que você falou que, assim, né, por exemplo, eu não tenho filho, mas eu tenho muita noção do que é essa maternidade, porque eu olho para trás, eu vejo, né, o que a gente carrega, né? Você que a gente filha, traz. Né? Você não tem filha, Conversa, mas você exatamente, filha, né? Exatamente. Eu converso muito isso com a minha irmã hoje, que tem 2 filhos.
falo com ela, observa, ela tem 2 filhos, são gêmeos, são 2 perfis completamente diferentes. Eu tô o tempo inteiro falando para ela, olha para ele, olha para ela, olha a diferença, o que você exige de um, você não pode exigir do outro. Tem um exemplo muito bom de gêmeos, que quando a gente começa a estudar no Corpo Explica e a gente fica, ué, mas e os gêmeos, né? Que vem muito essa questão, às vezes, da genética, que as pessoas vêm em cima, né? Só que existe a epigenética, existe o meio também, que é o que a análise corporal era pautada no que o meio e no que essas dores, esses traumas, né, esses momentos, essas sensações básicas te trazem, que vai refletir no seu corpo. Então, o primeiro experimento, né, que faz o tira-teima, quando a gente está lá dentro da formação, são exatamente os que a gente estuda lá, gêmeos. Gêmeos que foram criados, às vezes, separadamente, aí um tá lá. Um tem 2 traços principais e o outro tem outros 2 diferentes. Então, aí que você entende. Sim, dá pra saber que é irmão, como eu e minhas irmãs. Dá pra saber que é irmã. Os meus sobrinhos são completamente diferentes. diferentes. Dá pra saber que é da mesma família, dá pra saber que é da mesma forma. Da mesma mãe, do mesmo pai. Tem funcionamento diferente, ou seja... E aí, se você obriga 2 a se adaptarem ao mesmo ambiente e terem a mesma escuta, a mesma entrega, alguém vai sofrer, né? Então é muito importante a gente entender o perfil. E infelizmente, assim, ou felizmente, não sei, porque eu falo antes tarde do que nunca, mas eu gostaria de ter, se eu tivesse descoberto algumas coisas que eu comecei a fazer de 8, 9 anos pra cá, eu teria feito com 15, né? Eu digo que a eu acho que tem coisas que tem que começar cedo, porque a gente se encontra mais cedo, eu acho. Eu digo, quanto antes a gente toma posse do que é nosso de fato e a gente para de brigar, de repente, a gente foca, de repente, no que a gente tem de potencialidade e para de brigar tanto. Porque não é para você abandonar, porque senão fica parecendo uma coisa, né, que você não vai tentar se superar. Mas não tem, não é questão de superação. Às vezes é uma questão dentro do... Nossa, Laura, nossa, é uma questão exato. de não ter uma habilidade. Chegou uma hora... Uma intensidade. Exatamente. Para alcançar determinada coisa. Então, assim, não tem esse papo de todo mundo vai, se dedica, estude enquanto outros dormem, fazem não sei o que. Nossa, olha, eu parei de ver. Não é assim que funciona. Claro. Não é assim que funciona. Na prática, nós não somos seres limitados, mas nós temos a nossa delimitação. Porque aí você começa... Você começa a fazer o oposto, você começa a se sentir péssimo, você começa a sentir que você não. Que todo mundo tá caminhando e você fala, cara, eu tô estagnado. Uma coisa muito, muito, muito importante na minha análise foi quando a gente chegou àquela conclusão, né, do que é a minha mente, o que é a minha mente, o que ela pensa, o que ela consegue fazer, o que ela gira 360 pensando, criando, resolvendo. Mas a minha parte executiva, as minhas pernas para executar, esse traço é muito, muito escasso. Então eu penso e não consigo executar com a mesma proporção. Cara, sim, isso para mim foi libertador, porque o que eu faço hoje? Anoto todas as minhas ideias e eu escolho os dias que eu vou executar e não fico mais assim, que merda, hoje eu não produzi nada, caraca, sou uma bosta. Hoje eu não consegui fazer, o que eu não consegui fazer hoje, eu vou passar para amanhã, porque eu comecei a encontrar essas respostas, sabe? Isso para mim, assim, o quanto a minha criatividade está muito mais na mente do que no corpo, na execução, eu fui deixando as coisas se encaixarem. Eu parei de cobrar o que eu não podia no dia que eu não podia e continuo pensando, porque minha mente pensa muito e tem muitas ideias. Então eu anoto e às vezes tem vídeo que eu gravo 30 dias, 40 depois do dia que eu pensei. Eu parei de ser esse imediatismo, porque a minha mente e o meu corpo não estão total conectados. Então você vai aliviando, sabe? A gente consegue simplesmente aceitar, na verdade aceitar não, empoderar, integrar aquilo que já é nosso. Só que existe uma sociedade, existe um mundo que diz todo mundo tem que funcionar e conquistar e fazer dessa forma. Não, não é assim. E o Corpo Explica e os analistas corporais, nós estamos aqui justamente para isso, para trazer para você a coisa que eu mais acho lindo no ser humano. E por isso que, de verdade, essa profissão me conectou, que é
a capacidade de cada um ter a sua essência única e cada um trazer para o mundo o que é exatamente seu, que foi moldado justamente certinho dentro do que cada um traz. É seu, é único, é exclusivo. E isso é muito bonito, porque isso é a essência. Isso é se conectar de fato com você, isso é estar no chão, isso é estar pisando com a sua verdade no E, universo. Eu acho que eu vou e uma deixar aqui. palavra que eu acho que é importante é aceitar tudo que a gente Uhum. é, de bom, de ruim, de Exato. difícil, de fácil. A gente vai aceitar. Então, eu vou terminar aqui com vocês dizendo o seguinte: queria muito, muito, muito que quem estava aqui hoje compartilhasse o meu perfil com outras pessoas, quem gostou de estar aqui, e a gente vai fazendo essa nutrição, né? E vai continuando esse caminho para a gente poder trazer mais lives aqui com mais conteúdo com as pessoas. Bárbara, obrigada demais. Todos que estiveram aqui Obrigada, comigo, amiga, um obrigada. super beijo. Assim, amo vocês de verdade. Gostaria muito, muito, muito que vocês estivessem muito pertinho sempre. E quero muito trazer mais conteúdos para ajudar sempre, tá? Um beijo, eu vou tentar fechar aqui para a gente poder encerrar com muita gratidão. Gratidão ao universo, gratidão a todos que tiveram na minha jornada. Todas as pessoas que contribuíram, trazendo para mim sorrisos, amores, dores e também delícias de ser o que é. Eu amo estar aqui. Eu amo fazer o que eu faço. Então, se você quer também Ah, João, descobrir como que você é, como que é bom, como que é façam. bom se amar, faça a sua análise. Me chama aqui no direct e a gente conversa, tá? Um beijo. Boa noite para vocês que estiveram aqui, que se dedicaram, que deram esse tempo aqui. Eu vou tentar gravar, gente.